Muito obrigada, Gilmar, por estar aqui com a gente, Gilmar Mauro, da Coordenação Nacional do MST. Muito bom, muito obrigada. Obrigado. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Azenha? Prazer estar com vocês. Essas pedras eu conheço, Gilmar Mauro. Muito bem, estou aqui na Secretaria Nacional do MST nesse momento para prosearmos. Falemos inicialmente da CPI do MST, já que a gente está falando das CPIs e CPMIs, que horror, hein, Gilmar Mauro? Que horror que tem sido aquilo, não? Você acha que o MST está dando conta de rebater? É que o MST tem muito apoio popular na sociedade brasileira, mas difícil, hein? Olha, Zinha, é o seguinte, é difícil, porque já é a quinta CPI do MST que nós estamos enfrentando. E, no fundo, essa CPI é uma espécie de tentativa de embaralhar o jogo do debate que vocês estavam fazendo agora, que eu acompanhei um pouco, né? Que é fundamentalmente a CPI da tentativa de golpe no Brasil. Não é furto de supermercado, foi uma tentativa de golpe, né? Frustrada, evidentemente, felizmente, mas e que buscou-se, através da CPI do MST, com a participação de figuras que são investigadas na CPI do golpe, criar um outro cenário para tentar enfocar e criminalizar a luta social. E eu acho que tem um capítulo bem interessante, viu? Que o movimento popular, e não só o MST, teve um papel muito importante no último período, no enfrentamento ao fascismo, no enfrentamento no período que o próprio presidente da República se encontrava, o atual presidente da República, o Lula, se encontrava preso, no papel de mobilização popular no nosso país. E com isso, a tentativa de criminalizar esse protagonismo do movimento popular no nosso país através da CPI é evidente. É uma tentativa de desgaste e, ao mesmo tempo, de gerar algum tipo de holofote para as redes particulares dos deputados fascistas e bolsonaristas. É essa a intenção deles, né? Agora, evidentemente, que nos provoca um desgaste, não dá para negar isso, acabamos tendo que ir lá, responder, correr atrás, e principalmente numa CPI em que eles têm a maioria e eles decidem quem convocar, quem não convocar, e assim por diante. Eu acho que ainda nós vamos ter que fazer uma CPI que talvez não seja a comissão parlamentar de inquérito, seja uma comissão popular de inquérito para investigar realmente os principais problemas desse país, inclusive pelo relator e pelo presidente, que é aquela história do passar boiada. Seria fundamental investigar as queimadas na Amazônia, seria fundamental investigar a extração de ouro e outros minérios em áreas indígenas, o assassinato de povos indígenas, a grilagem de terras no Brasil, inclusive, em particular, no estado de São Paulo, o assassinato de quilombolas, o assassinato de trabalhadores e trabalhadoras no campo, o tema dos venenos no nosso país. Enfim, teria uma série de problemas que afetam não só os povos do campo e das florestas, mas afetam toda a sociedade brasileira, porque são biomas que foram e estão sendo destruídos, comprometendo o futuro da humanidade. Né? Inclusive, tem uma questão, a função social da terra não se trata só em terra para a reforma agrária, é o que a gente quer, né, desse planeta, como espaço de vida terrena para alguns, como casa comum de todos, que nós estamos legando às futuras gerações, uma terra destruída, uma terra em aquecimento, uma terra com impactos ambientais que os principais prejudicados sequer nasceram ainda irão nascer. Então, esse tema é que nós deveríamos estar debatendo, infelizmente estamos debatendo isso que a gente está assistindo
nessa CPI. Gilmar, CPI, eu vou pedir para você só desligar seu microfone. Aí. A CPI ela já avança para 3 meses, né? Começou em maio. E diferente de outras CPIs em que há investigação de documentos, há todo um trabalho investigativo, essa é uma CPI que ela é flagrantemente um palco, né? Um teatro. Eles aprovaram dezenas de convocações de várias figuras diferentes. Agora já foi G. Dias nos últimos dias, né? O Rainha foi lá também, o Zé Rainha, e teve uma participação que foi importante, acabou contradizendo ali o que eles gostariam, mas assim, parece não, ela se manifesta mesmo como um palco. Vocês conseguem perceber como eles vão fechar? Eu fico pensando assim, como é que eles vão fechar essa CPI? Eles vão ficar desmoralizados também, não? Porque não tem nada, uma CPI que foi só para a gente abrir aqui uma cadeira para a gente ficar aqui batendo no MST e explorando uma contradição ou possíveis contradições, tentando desgastar o governo Lula também, tentando colocar contradições entre o movimento e o governo. Até no começo, quando a CPI foi aprovada, eu escutei de algumas lideranças, o próprio MST, não sei se até de ti, mas alguma liderança que falava assim, vamos deixa eles fazerem essa CPI, vamos aqui tocar nosso trabalho. Essa ainda é a atitude do MST com relação à CPI, ou a própria dinâmica da CPI acabou impondo alguma necessidade de resposta ou de mobilização? Um grande palco para falar para as figuras deles. O que, Ana, você conhece também, a Zenha sabe muito bem, que é um problema histórico das classes dominantes brasileiras, né? Se a gente pegar os jornais São Paulo de 1880 e alguma coisa, você vai verificar escravos fugitivos de fazenda levam o pânico às cidades, a polícia já está ao encalço deles. Ou seja, é um processo de criminalização, o acampamento de Canudos, por exemplo, as ligas camponesas, as lutas pela terra em geral, há um processo de tentativa permanente de criar algum grau de hegemonia na sociedade, buscando, através de processos de criminalização, de mentira, agora chamadas de fake news, elas não são novas, elas são muito antigas, né? Para criminalizar o movimento popular. Porque tem uma história desse país que é importante destacar. Olha, evidentemente que todos sabem que nós surgimos como capitanias hereditárias, que depois virou sesmarias e o latifúndio, mas são mais de 500 anos de latifúndio, quase 400 anos de escravidão, né? Povos indígenas destruídos, povos negros destruídos, e não só povos fisicamente, são culturas destruídas, que as gerações atuais sequer tiveram acesso a essa cultura que foi destruída, e que hoje nós enfrentamos e continuamos a enfrentar problemas desse tipo. Por quê? Porque toda a lógica de concentração fundiária continua quase da mesma forma como foi no passado. Agora, com o agronegócio, chamado agronegócio, mas é o antigo latifúndio, exportador de produtos primários, agora chamado de commodities, que utiliza o solo, a água e os recursos naturais para obter uma quantidade imensa de lucro, que, aliás, não difere também, de alguma forma, do passado, porque vários colonos, donos de grandes propriedades, vinham para o Brasil recolher, né, o dinheiro que ganhavam. E hoje, grande parte desses grandes do agronegócio sequer moram no Brasil, diferentemente do farmer lá, norte-americano, o cara que vai em cima do trator, que já processou a Monsanto por pegar câncer, né? Grande parte de quem domina a agricultura hoje mora nos Estados Unidos ou nas grandes capitais, como em São Paulo.
E a utilização do solo, da água e dos recursos naturais, fruto de um processo de utilização intensiva de agroquímicos, está sendo destruída a serviço e benefício dos lucros. E olha, com o subsídio do Estado brasileiro, porque quem exporta commodities não paga imposto, né? Portanto, gera muito lucro para quem é o dono da produção e não gera emprego, não gera desenvolvimento econômico e assim por diante. Eu fiz todo esse contexto para dizer a CPI é uma tentativa, de novo, de criminalizar o MST. Evidentemente que nós não temos poder sobre a CPI, a grande maioria é deles que comanda, eles vão chamar quem eles quiserem, né? Possivelmente vão chamar muitas pessoas, inclusive, acho que amanhã vai o Rui Costa, o ministro Rui Costa, na semana que vem vai o João Pedro Stedley. Evidentemente que nós estamos tocando a vida, né? Porque não é novidade para o MST enfrentar a CPI, essa é a quinta, como eu disse anteriormente. Agora, nos causa, de alguma forma, um incômodo bastante grande em função de que o Congresso Nacional poderia estar discutindo outras coisas. É gasto de dinheiro público, é gasto de energia para criar um palco e criminalizar o movimento popular e falar para as redes bolsonaristas e de direita. É isso que é a CPI do MST. Muito curioso, hein, Ana, para ver o Stedley lá. Eu acho que o Stedley vai deitar e rolar. É que eles fazem o showzinho deles que vai para suas próprias redes. O Gilmar, que lhe parece Paulo Teixeira, o ministro Paulo Teixeira, e o encaminhamento da reforma agrária no governo Lula? Nós achamos que o governo Lula está meio devagar ainda, viu, na reforma agrária. Ele anunciou que vai criar uma prateleira de terras. Eu estava brincando outro dia, Azenha, que eu quero ver os pés dessa prateleira, né? Deve ser uns pezão bem grande, né? Mas aqui, eu acho que tem um problema objetivo que é de orçamento do governo passado, que se coloca agora, e o governo passado praticamente destruiu, inclusive dentro do INCRA, que é o órgão responsável pela reforma agrária, foi destruído, inclusive, as chefias de obtenção, porque não se fazia mais desapropriações, sequer vistorias de terras e obtenções de terras para a reforma agrária, né? E não tem praticamente recursos no orçamento desse ano para grandes obtenções. O governo Lula está anunciará, acredito, nos próximos dias, um plano nacional de reforma agrária, estamos nessa expectativa, mas achamos que o nosso papel, Azenha, historicamente é esse. O MST, evidentemente que nos envolvemos na campanha do presidente Lula, ajudamos, participamos e temos absoluta consciência e convicção de que foi fundamental, não para o MST só, mas para toda a sociedade brasileira e quiçá não, para a comunidade mundial, para enfrentar o fascismo no Brasil. Agora, nós sempre nos mantivemos autônomos frente ao governo, frente ao Estado, frente aos partidos políticos e vão manter essa autonomia. Eu sempre brinco e digo com seriedade, né? Olha, uma organização social que não responde às necessidades da sua categoria, ela não tem sentido de ser para a categoria. O MST foi criado pelos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. A tarefa do MST é lutar pela terra, pela reforma agrária. E olha que interessante, hoje nós tivemos um ato aqui em São Paulo, na Faculdade de Direito, muito importante, inclusive discutindo as terras públicas do Pontal do Paranapanema, que o governador Tarcísio está querendo vender aquelas terras com 90% de desconto, fazendo um grilo sobre a grilagem histórica ocorrida nas terras do Pontal do Paranapanema. Mas eu dizia o seguinte, a melhor lei de terras produzida no Brasil foi na ditadura militar, e se chama Estatuto da Terra. Ela é mais avançada que a Constituinte de 88. Qual é o problema do Estatuto da Terra? É que os militares criaram uma lei boa, mas destruíram o movimento social, principalmente as ligas camponesas. Mataram, assassinaram, prenderam. Então, é importante ter lei?
muito importante. Mas se tiver lei e não tiver movimento popular que faça lutas, as mudanças não ocorrem. A tarefa do MST é continuar fazendo luta no governo Lula, em todos os governos, para nós ver um dia, de fato, a reforma agrária realizada. E eu brinco com eles, com todo mundo, inclusive com a direita. E agora, para a CPI, querem acabar com o MST? É simples, e a gente também quer acabar com o MST. É só fazer a reforma agrária e acaba com o MST. O MST, Gilmar, vou pedir para você desligar o som. Vai fazer 40 anos, é isso? Ano que vem? 40 anos. Você acha que nesses últimos anos o MST está mais pop? Hoje em dia, você sai com o boné do MST, já, né? Aqui em Brasília mesmo a gente tem o Armazém do Campo, que é assim, às vezes, dependendo da programação, consegue, tipo assim, furar um pouco a bolha, digamos, para falar no termo atual. Nesses 40 anos, isso também pode estar incomodando muito e vai renovando essa necessidade de criminalização da luta pela reforma agrária, que é uma luta histórica no Brasil, né? Uma das mais profundas assim que a gente tem na nossa história. E para mim é impossível não fazer essa relação, mas eu aprendi muito sobre a luta pela reforma agrária pelos discursos do meu avô, na Constituinte lá de 45, 46, e toda a luta dos comunistas, tradicionalmente, pela reforma agrária. E ela já foi muito criminalizada. E hoje em dia, a questão da produção do arroz, hoje em dia eu vejo muita gente comprando café do MST, boné, agora eu vi que tem mochila. Como é isso? O MST vai chegar aos seus 40 anos conseguindo furar algumas bolhas de alguma forma mais espraiada aí na sociedade? Uma ótima questão, Ana. E de fato, quem pautou por primeira vez a reforma agrária no Brasil foram as ligas camponesas, né? Dirigidas, então, pelo Partido Comunista, porque até então existiram muitas lutas pela terra, mas o termo reforma agrária vem na década de 40, 50 para o Brasil. Então, nós somos continuadores dessa luta da terra e das ligas camponesas. A solidariedade, Ana, foi a nossa salvação. O MST surgiu e é um dos movimentos camponeses mais longevos da história do Brasil, fruto da solidariedade da classe trabalhadora. E por isso nós temos como princípio a solidariedade. Não é doar aquilo que nos sobra, é dividir aquilo que a gente produz com a sociedade. Eu acho que na pandemia nós cumprimos muito bem esse papel. O nosso recolhimento para dentro das áreas dos assentamentos, nós produzimos muita coisa, muita comida, e, evidentemente, nós sabíamos que não íamos conseguir resolver o problema de toda a classe trabalhadora que passava necessidades, mas o gesto político era importante, e isso gerou um apelo e um apoio popular. Eu acho que isso é um. 2, o debate sobre alimentação saudável é um outro tema que nós estamos ganhando, principalmente a juventude. E o tema agora é a iminência, né, do aquecimento global, com todo o impacto ambiental planetário, né, que significa acidificação dos oceanos, destruição dos biomas, contaminação do solo, águas, recursos naturais. Nós estamos em agosto e 31 graus ontem em São Paulo, ou seja, falta chuvas, ora tem nuvens de pó cobrindo cidades. Essa toada começou a preocupar muitos setores da sociedade brasileira, muito em particular a juventude, e nos aproximou também, seja da universidade, pesquisadores sérios, cientistas e assim por diante, e num debate com a sociedade. E eu acho que com isso nós estamos ganhando apoios. Não é gente que quer um pedaço de terra, a grande maioria. Gente que vem aí, apoia, coloca o boné. Eu vou para a Avenida Paulista, às vezes, caminhar, e brinco, ô, sem terra, mas eu não faço nem ideia de quem seja essas pessoas que estão usando o boné do MST. Mas acho que é muito importante, é um apoio, né, que nós estamos recebendo
E eu acho que a luta do MST, historicamente, mas também agora, e eu disse antes que o MST tem que continuar fazendo a luta pela terra, mas ele precisa cada vez mais conjugar essa luta premente, imediata pela sobrevivência com a luta política, com a luta ambiental. As coisas não são separadas, não dá para separar a luta econômica de luta política, não dá para separar a luta sindical propriamente da luta ecológica, e eu acho que essa fusão desses temas, assim como eu brinco, não dá para separar o presente do futuro, ou seja, é no presente que a gente desenha aquilo que quer construir no futuro. Brinco com a turma que é o seguinte: se você quiser colher abacate, é preciso plantar abacateiro, não tem outra alternativa. Isso é na agricultura, mas é na política também. E essa construção de projetos e de projeto político, eu estou falando, é que aproxima bastante vários setores da sociedade brasileira ao MST. Mas tem um particular. Eu acho que ainda os armazéns, Ana, eles atingem um público de classe média, etc. Nós estamos numa atuada agora, numa parceria, inclusive a primeira vai ser com o Padre Júlio Lancelotti. Possivelmente vocês são muitíssimo convidados, viu? E todos que estão nos assistindo nesse momento, possivelmente a gente consiga inaugurar aquele espaço em outubro. Tá? É um espaço que o Padre Júlio já deu, já está dando um nome, eu não vou anunciar aqui agora, mas é um espaço que a gente quer transformar em sacolão popular, que a gente quer fazer isso com a periferia também de São Paulo e talvez em todo o Brasil. Ou seja, é vincular a demanda de combate à fome. E olha, um parênteses muito importante aqui. Crianças e adolescentes não estão consumindo frutas, legumes e verduras e serão prejudicados física e psicologicamente por não ter nutrição necessária. E isso é um problema de toda a sociedade. E nós queremos vincular a produção dos assentamentos com esse consumo e resolução do problema da fome e da miséria. Mas é preciso subsídio do Estado. É preciso colocar frutas, legumes e verduras subsidiados. E nós queremos construir, sim, sacolões populares, que as pessoas comprem e paguem um preço subsidiado para poder levar para casa. Isso a gente vai iniciar nessa parceria com o Padre Júlio Lancelotti, estamos em discussão com o MDS, com vários outros setores, para criar isso. Inclusive, Ana, e você sabe muito bem, que é aproximar quem produz de quem consome, tá? E aproximar quem consome de quem produz, para saber quem produz os alimentos desse Brasil. E eu brinco, né? Eu dizia que a gente juntar campo e cidade, ou no grito, quando o campo e a cidade se unir, nós vamos fazer um monte de coisa boa, viu? Essa aproximação a gente quer fazer nesse projeto que estamos construindo, e eu acho que aí a gente vai conseguir, de fato, horizontalizar muito mais do que a importante e evidente experiência dos armazéns do campo. Muito bom, hein? Eu me lembro, viu, Gilmar, que eu e Conceição Lemes aí no Casarão entrevistando o Stedley há uns 10 anos, faz tempo. E aí terminou a entrevista e a gente falando, olha, o MST é o futuro, o MST vai fazer 40 anos, o MST não é o passado só de glória e lutas, o MST é o futuro. A gente falava disso porque o Stedley estava falando naquela época, e o Brasil não mudou desde então, o Brasil tem 50, 60 mil casos de câncer por ano, né? Então o MST ele não está só antenado na questão da alimentação saudável, como nesse momento crítico da alimentação para as crianças brasileiras. Eu me lembro de ter feito uma reportagem sobre esse baixíssimo consumo de frutas e legumes, que são caríssimos na periferia. E a criança, Ana, o dinheirinho que sobra da mãe é uma questão de status, quase. Ela comprar um industrializado de R$1, R$2, R$3, ele não consegue comprar brócolis com isso. Então, essa ideia do MST é maravilhosa. E é por isso que não tem CPI que vai destruir o MST.
o nosso público hoje ouviu muitas coisas que podem parecer pessimistas, mas não é, não. A gente discute essas coisas, né? Agora me dirigindo a quem está nos assistindo. Mas a capacidade de mobilização do povo brasileiro e de vitórias é muito grande. Acho que o MST é o maior exemplo disso. Não concorda, Ana? Concordo plenamente. Acho que fomos muito felizes aqui por termos convidado o Gilmar. Foi excelente. Muita gente reagiu aqui conversando, dialogando sobre o MST. O Fred está falando aqui, o MST nunca irá acabar, mesmo que toda a terra seja distribuída, porque o MST é um patrimônio dos movimentos sociais, é parte do patrimônio histórico, cultural, social do Brasil. Então, muito obrigada, viu, Gilmar, Mauro, por sua participação. E a gente vai continuar em contato, vamos continuar conversando em vários outros espaços e esperamos ter vocês aqui brevemente, novamente. Ô, Gilmar, o cara que você encontrou na Paulista de boné era eu não tenho terra não, tá? Você falou, sem terra, eu sou sem terra mesmo. Ô, Zé, Ana, obrigado, viu? Mas tem um monte de gente. Eu acho que há uma revalorização, inclusive, do espaço agrícola nesse momento, né? Me permita aí antigamente, né? A história do jacatatu, mas se pega uma série de problemas, são atribuídos a produtos agrícolas. Estou com baita abacaxi. Olha, pisou no tomate. Vixe, ó o fumo. Ninguém fala, aí caiu no Rio Tietê, né? Que nós queremos recuperar também. E eu acho que hoje há uma revalorização do espaço agrícola como um espaço de qualidade de vida, da possibilidade de nós cuidar do meio ambiente, de nós produzir comida. Só me permita um dado. Hoje, 60% da alimentação da humanidade são 4 produtos: milho, soja, trigo e arroz. Né? E hoje se faz baconzitos de trigo. Então, nós vivemos o paradoxo de desnutrição e obesidade e uma série de problemas. É preciso mudar também. É possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica, mas é preciso mudar a cultura alimentar do Brasil e do mundo. Nós estamos nessa toada e contamos com vocês também nesse caminho, como sempre, e queremos vocês na inauguração do Sacolão Popular, que vai ser na Moca. Jucinei Penha Ramos. Que ideia maravilhosa essa do sacolão nas periferias, desmistificar o movimento entre a população e mostrar a importância de se produzir para o povo e com o povo. Maravilhoso. Várias reações aqui, viu, Gilmar? O povo te aplaudindo o MST, bacana. Obrigado. Muito obrigado a vocês, estamos à disposição, viu? Nos convidem e aí estamos. Grande abraço, bom trabalho.